Olá! Nessa aula você vai conhecer e aprender a utilizar o gráfico de ações no Excel. O gráfico de ações serve para mostrar a tendência de desempenho de uma ou mais ações ao longo do tempo. Então nós temos dois exercícios que nós vamos fazer aqui na aba Exercício, ok? Onde na primeira tabela nós temos os valores de 3 ações na alta, na baixa e no fechamento. Embaixo, nós temos os valores de 4 ações na abertura, na alta, na baixa e no fechamento. Então, nós vamos voltar aqui na aba Gráfico de Ações e vamos ler os passos do primeiro exercício, ok? O primeiro passo é, vamos selecionar o intervalo B6 a E9 e vamos inserir um gráfico de ações de alta, baixa e fechamento. Então, vamos voltar lá na aba Exercício. Vamos selecionar de B6 a E9. Vamos lá na aba Inserir da faixa de opções do Excel, lá em cima, ok? E aqui nós vamos, nesse ícone aqui do gráfico de cascata, selecionar a opção Alta, Baixa e Fechamento, ok? Primeira opção aqui do gráfico de ações. Vamos colocar esse gráfico aqui do lado, mais aqui ao lado. E aqui ele está mostrando o desempenho de cada uma das ações. Vamos voltar aqui no gráfico de ações. Agora nós vamos ajustar os valores do eixo vertical para o mínimo de 6 e o máximo de 12. Vamos voltar aqui no exercício. E você pode observar que ele começa em 0, o eixo vertical, e termina em 14. Mas ele vai iniciar em 6 e vai terminar em 12. Justamente para aumentar aqui, o tamanho de cada uma das ações aqui do gráfico. Então vamos clicar com o botão direito do mouse aqui no eixo vertical, formatar eixo, e aqui na janela de formatação de eixo, na parte de limites, nós vamos colocar o mínimo de 6 e o máximo de 12, ok? Olha como ele ampliou cada uma das séries em nosso gráfico. Vamos voltar aqui na aba Gráfico de Ações, e agora nós vamos adicionar rótulos de dados para alta, para baixa e para fechamento. Vamos voltar aqui no exercício, clicar aqui com o botão direito do mouse na alta, adicionar rótulos de dados. Ele adicionou o preço aqui na alta de cada uma das ações. Vamos adicionar aqui na baixa também, botão direito do mouse, adicionar rótulos de dados. Ele adicionou os preços aqui da baixa em cada uma das ações. E agora nós vamos no meio, de cada uma das séries, botão direito do mouse, adicionar rótulos de dados, e ele adiciona ali o preço do fechamento. Então, os valores aqui de cima, os preços que estão aqui em cima, são os preços da alta, os preços que estão aqui embaixo são os preços da baixa, e os preços que estão aqui exatamente no marcador, que inclusive está aqui em cinza, são os preços do fechamento, ok? Que não necessariamente vão estar posicionados sempre no meio. Dependendo do preço, ele pode estar embaixo ou em cima. Inclusive, nós podemos formatar esse marcador. Clicando com o botão direito do mouse em cima dele, formatar séries de dados. E aqui em formatar séries de dados, vindo aqui no baldinho, marcador, podemos alterar aqui a largura desse marcador para, por exemplo, tamanho 3. E podemos colocar uma cor mais escura, por exemplo, o azul. E aí a gente consegue visualizar melhor o preço de fechamento. Então, por exemplo, aqui na ação 1, se ela tivesse fechado em 9,45, o fechamento estaria abaixo do preço da baixa, ok? Se ela tivesse fechado a 12,15, ela estaria acima do preço da alta, porém não está aparecendo aqui, porque o meu limite só vai até 12, ok? Nesse caso aqui, para esses valores que aqui estavam inicialmente, beleza? Vamos voltar aqui no gráfico de ações, na aba Gráfico de Ações. Agora nós vamos deletar o eixo vertical. Vamos voltar aqui na aba Exercício, e já que nós adicionamos rótulos de dados, vamos deletar esse eixo, que não tem necessidade de mantermos aqui 2 vezes a mesma informação sendo mostrada,
para não ficar visualmente sujo, né, de informações, né, com muita informação. Vamos voltar aqui na aba Gráfico de Ações. E agora, por fim, nós vamos inserir o título Desempenho das ações, tracinho, alta, baixa e fechamento. Vamos voltar aqui. Título do gráfico, Desempenho das ações, tracinho, alta, baixa e fechamento. Vamos colocar a fonte 12 em negrito. Fonte 12. Beleza? Então, aqui está o gráfico mostrando os preços na alta, na baixa e no fechamento, né, de cada uma das três ações. E agora nós vamos fazer o segundo exercício. Então, vamos clicar aqui no gráfico de ações. E agora, no passo 1, nós vamos selecionar um intervalo que vai de B17 a F21 e vamos inserir um gráfico de ações de abertura, alta, baixa e fechamento. Então, agora tem mais um preço aí, o preço de abertura, o valor de abertura. Então, o tipo de gráfico de ação é diferente, ok? Vamos voltar aqui, vamos selecionar de B17 a F21. Vamos vir aqui no gráfico de cascata e vamos selecionar a segunda opção, abertura, alta, baixa e fechamento. E ele plotou aqui o gráfico de ações, né, de abertura, alta, baixa e fechamento. Vamos diminuir um pouco o gráfico de cima para nós conseguirmos ter uma visão melhor aqui dos dois gráficos juntos, ok? Vamos voltar aqui na aba Gráfico de Ações e agora nós vamos ajustar os valores do eixo vertical para o mínimo de 5 e o máximo de 12. Então vamos voltar ao exercício e aqui ele está iniciando em 0 e termina em 14, mas podemos ajustar, né? Formatando esse eixo vertical, botão direito do mouse formatar eixo, para 5 e 12. Podemos fechar e pronto, ele ajustou aqui entre 5 e 12, ok? Vamos voltar aqui no gráfico de ações, na aba Gráfico de Ações, e agora nós vamos inserir o título Desempenho das ações, abertura, alta, baixa e fechamento, no gráfico com a fonte 12 em negrito. Então, vamos vir aqui no título, vamos digitar Desempenho das ações, tracinho, abertura, alta, baixa e fechamento. Fonte 12 em negrito, ok? Agora, analisando o gráfico, nós podemos visualizar que das 4 ações aqui dispostas, nós temos a ação 3 que está preenchida, né, com uma cor escura, né, com uma cor preta. Isso acontece porque o preço do fechamento ele foi menor do que o preço da abertura, né? Foi a única ação que teve um preço menor do que na abertura. Ou seja, foi a única ação das 4 que teve desvalorização, que fechou com um preço menor do que quando abriu, ok? Inclusive, não está aqui no exercício, mas se nós viermos aqui em cada um dos pontos e adicionarmos rótulos de dados, botão direito do mouse, adicionar rótulos de dados em cada um dos pontos, nós vamos entender isso melhor. Então, o preço de cima, né, o começo da linha, lá em cima, é o preço da alta, e o preço de baixo, né, do final da linha, é o preço da baixa. É sempre assim. Só que os preços que estão no início e no final do retângulo são os preços de abertura e fechamento. Nesse primeiro caso aqui, por exemplo, a abertura foi 10,47, está aqui embaixo, né, no final aqui do retângulo. Teve uma alta, um pico mais alto de 11,98, teve um pico mais baixo de 9,95 e teve um fechamento de 10,97. Beleza. Então, na primeira ação, eu tive uma valorização, ok? Iniciou em 10,47 e terminou em 10,97, ok? No segundo caso, na segunda ação, eu tive uma abertura de 5,75, um pico mais alto de 7,39 na alta, um pico mais baixo de 5,25 e fechou em 6,32, que é esse início do retângulo. Ou seja,
eu tive uma valorização quando eu comparo o fechamento com a abertura. Na ação 3, já tive uma situação diferente. Ela abriu em 9,63, aqui no início do retângulo, teve um pico mais alto de 10,25, teve um pico mais baixo de 7,90 e fechou em 8,72. Ou seja, ao contrário das outras ações, eu tive uma desvalorização, porque ela fechou menor, né, com valor menor do que quando abriu, ok? E aqui na quarta ação, eu também tive uma valorização, assim como na primeira e na segunda. Então, ela abriu em 7,16, teve um ponto mais alto de 9,83, depois ela teve uma baixa, né, um ponto mais baixo de 6,78 e teve um fechamento de R$ 8,31. Beleza? Vamos para a próxima aula.